Olá, boa noite. Está no ar o programa Eleições 2020, com os destaques da apuração e dos resultados da jornada eleitoral realizada neste domingo pelo Brasil. Você vai ter todos os detalhes comigo e com meu colega Hermes Coelho e também com os nossos convidados, o professor Antônio Barbosa, historiador e ex-consultor legislativo do Senado, e o cientista político Rafael Silveira, que também é consultor legislativo aqui no Senado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você, ligado na TV Senado. Além dos especialistas convidados, a gente conta com a sua participação nesta cobertura. Você pode fazer comentários e perguntas pelas nossas redes sociais. E a gente já tem uma enquete lá. Olha só, você se sentiu seguro para votar, mesmo com a pandemia? Você pode responder essa enquete e daqui a pouquinho a gente traz o resultado com a sua participação. E a nossa equipe de reportagem também está em campo. Nós vamos agora para o Tribunal Superior Eleitoral e quem está lá é a repórter Karine Beluso com informações. Boa noite, Karine. Som. Teste. Boa noite, Ronaldo. Começaram a sair os primeiros resultados parciais das eleições em alguns municípios. Várias sessões eleitorais já foram encerradas, outras permanecem abertas, como é o caso de vários municípios da região norte e região centro-oeste também, que tem diferenças de fusos horários aqui para o horário oficial de Brasília. E para essas pessoas que ainda vão sair para votar, é importante não esquecer o documento oficial com foto. Isso porque o sistema de biometria foi cancelado nessas eleições, como medida de segurança em relação à transmissão da Covid-19. O TSE divulgou um estudo em que demoraria cerca de 70% a mais o tempo com esse sistema de identificação, o que poderia gerar filas e aglomerações, além de ser mais um ponto de contato, de superfície de contato para os eleitores, correndo esse risco maior de contaminação. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, estão aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar a apuração desses resultados. Tem uma entrevista coletiva com o presidente prevista para as 20 horas, que vai ser aqui nesse local onde eu estou. E eu continuo acompanhando, vou continuar aqui no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o andamento dessas apurações e acompanhando também as informações que vocês vão passar com os comentários dos convidados aí no estúdio. Voltamos com vocês. Obrigado, Karine. E a gente já tem resultado chegando aqui, nossa equipe está acompanhando. Em São Paulo, com 0,4% dos votos apurados, Bruno Covas, do PSDB, tem 32,6% dos votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, 20,3%. Márcio França, do PSB, 14%. E Celso Russomano, do Republicanos, 10,4%. Bom, vamos também ver já os primeiros resultados do Rio de Janeiro. Apuração ainda lenta, 0,1% dos votos apurados. Eduardo Paes, do Democratas, tem 33,4% dos votos. Crivella, do Republicanos, tem 23%. Marta Rocha, do PDT, 13%. E Benedita da Silva, do PT, tem 11% dos votos, 18% brancos e nulos. Agora nós vamos ver a apuração em Belo Horizonte. Belo Horizonte, menos de 1% dos votos apurados. Calil, do PSD, o prefeito, que tenta a reeleição, está com 51,6% dos votos. Bruno Engler, do PRTB, com 16,6%. Áurea Carolina, do PSOL, 13,8%. João Vitor Xavier, do Cidadania, com 6,9%. Bom, nós vamos então já começar analisando esses números que coincidem com a boca de urna, com os nossos analistas, professor Antônio Barbosa. Eu vou começar com o senhor, primeiro trazendo aqui os dados da boca de urna. Não são dados da apuração, os dados da boca de urna em São Paulo coincidem com isso que a gente está vendo até agora na apuração. A boca de urna deu Bruno Covas com 33%, Guilherme Boulos com 25%, Márcio França com 13% e o Celso Russomano com 8%. Professor Antônio Barbosa, a gente pode dizer que o Boulos é uma grande surpresa nessa eleição em São Paulo?
Ou já se esperava essa migração do voto de esquerda ali do PT para uma estrela do PSOL, que é o Boulos? Bem, boa noite. Independentemente do resultado final, nós estamos ainda muito no início. Eu tenho para mim que Boulos já é um fenômeno nessas eleições de 2020. Ele, na verdade, sacramenta o colapso do PT no estado onde o Partido dos Trabalhadores surgiu, PT, e demonstra uma certa vitalidade em termos de perspectiva de esquerda. Mas é interessante observar que a boca de urna e os institutos de pesquisa, ao que tudo indica, estavam corretos em relação a Bruno Covas. E, na verdade, observando a liderança de Bruno Covas em São Paulo, nós percebemos que agora, em 2020, nós temos uma eleição diferente daquilo que aconteceu em 2016 e, principalmente, em relação àquilo que aconteceu em 2018. Ou seja, aquela busca desenfreada e marcada por uma forte dose de irracionalidade pela nova política, parece que foi sepultada hoje. Eu quero continuar agora com o Rafael, tocando nesse ponto que o professor Antônio Barbosa colocou. Nós vimos pela boca de urna e pelos resultados que nas 3 principais cidades do Sudeste, né, São Paulo, Belo Horizonte e no Rio, o PT está atrás de outros partidos de esquerda. Em Belo Horizonte, a candidata do PSOL, Áurea Carolina, está bem à frente do Nilmar Miranda, do PT. E no Rio, os primeiros números indicam a Marta Rocha, do PDT, à frente da Benedita, embora a pesquisa boca de urna tenha dado Benedita na frente. Rafael, você também entende que há uma mudança aí no campo da esquerda? Esses números indicariam isso? Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores da TV Senado, a todos os amigos. Bem, eu compartilho de várias dessas impressões do professor Barbosa e eu chamo a atenção para não apenas o PT, mas uma dificuldade muito grande da esquerda brasileira procurar fazer associações e coalizões que seriam relevantes para que elas pudessem fazer frente ao poder hoje conquistado pela direita e pelo centro. Então, o PT, que recentemente esteve no poder, demonstra esta incapacidade de conversar com os demais partidos e os demais partidos também, ao mesmo tempo, vão procurando ocupar os seus próprios espaços. Me parece que a campanha de Benedita da Silva é uma campanha diferenciada, porque ela já demonstra já uma nascente perspectiva de um PT diferenciado. Vejam que no Rio de Janeiro, o PSOL, por exemplo, que sempre foi um partido muito forte nas eleições municipais, ele também ficou desaparecido. E aí nós viemos de dois aspectos. As esquerdas vieram com 2 mulheres, isso seria muito importante se elas tivessem uma capacidade de união, de fortalecimento das suas próprias candidaturas, que seria o fortalecimento de uma perspectiva de participação feminina, junto com uma perspectiva de esquerda. E vejo, então, que elas duas acabaram se fragmentando e cada uma disputando entre si, demonstrando também um segmento importante, mas ainda muito limitado para fazer frente ao centro e à direita. Rafael, a gente volta já a falar com você e com você também, Antônio, porque estão chegando vários resultados e a gente vai anunciar para você que está em casa acompanhando. Acabou de chegar agora o resultado a parcial para Salvador. Vamos ver aqui. Bem, com 1% dos votos apurados, Bruno Reis, do DEM, com 64,7%, Major Denise, do PT, com 19,2%, Sargento Isidório, do Avante, com 5,3%, César Leite, do PRTB, com 4,2%. Vamos ver os resultados agora, os primeiros números da cidade de Fortaleza, né, a capital do Ceará. Capitão Wagner, do PROS, 35%. Sarto, do PDT, 34,4%, Luziane Lins, do PT, 17,6% e Heitor Ferrer, do Solidariedade, com 4,8%. Temos 9,3% de brancos e nulos. E agora a gente vai ver os resultados em Belém, do Pará. A apuração mais avançada do Brasil, Ronaldo, está acontecendo em Belém, já são 61,9% dos votos apurados. Edmilson Rodrigues, do PSOL, está com 33,8% dos votos.
delegado Eguchi, do Patriota, com 23,9%, Priante, do MDB, com 16,7%, e Tiago Araújo, do Cidadania, com 8,1%. Eu já vou pegar esse gancho para perguntar para o professor Antônio Barbosa a respeito da situação específica de Salvador, né? O atual vice-prefeito, ele é vice do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, ele já está com a eleição garantida num reduto que é considerado um reduto de esquerda. É uma situação atípica que se consolidou mesmo, assim, a presença do DEM forte ali na Bahia? Eu não diria que é uma situação atípica, não, até porque a ACM Neto foi para 2 mandatos como prefeito, sem falar que há uma trajetória familiar muito sólida na Bahia, com o avô do ACM, que era exatamente Antônio Carlos Magalhães. Mas eu estou observando, pelos resultados absolutamente iniciais aos quais estamos tendo acesso, que, da mesma forma que o PT está sofrendo derrota flagrante, o presidente Bolsonaro também não está feliz, exceção feita até agora a Fortaleza, onde já se imaginava que haveria uma disputa renhida entre o candidato apoiado por Jair Bolsonaro e aquele que é representado pela força política que gira em torno do ex-governador Ciro Gomes. Eu queria, então, perguntar para o Rafael também sobre isso. Você acha que essa eleição ela tem uma característica local ou há também uma influência nacional desses primeiros números que nós estamos vendo? Quer dizer, o efeito apoio do Bolsonaro, ele é importante ou seguimos com aquela velha máxima de que na disputa para a prefeitura as questões locais vêm mais à tona? Rafael? É uma questão bem interessante e na nossa situação atual nós temos sempre uma tendência de tentar migrar e fazer algumas ilações relativamente à influência do presidente da República. Por quê? Porque sempre é uma tendência de nós tentarmos fazer uma medição, usarmos as eleições como termômetros. Existe sim um pouquinho dessa influência, mas ela não é determinante. Ela é mais determinante nas capitais, onde nós realmente temos mais acesso de informações. Mas ainda assim, a lógica da localidade, da região, é que é muito mais determinante. Agora, é claro que quando nós entendemos que um presidente da República, às vezes, manifesta de forma mais clara a sua preferência, e essa preferência, de forma nenhuma, se confirma, já acendem certas luzes de maior cuidado por parte do próprio presidente da República e do seu grupo político. E nós não podemos esquecer o seguinte, que o atual presidente, ele não tem uma tradição de seguir o sistema partidário. É um político que sempre mudou muito de partidos políticos e atualmente até não se encontra vinculado a nenhum deles, e o seu próprio apoio não obedeceu nenhum tipo de lógica com viés partidário, com algum tipo de perspectiva de médio ou de longo prazo. Então, por isso que nós não conseguimos observar com tanta clareza os próprios apoios do presidente e, ao mesmo tempo, nessas capitais, principalmente as principais capitais brasileiras, nós observamos, então, um índice significativo de rejeição aos apoios ao presidente da República. E as próprias pesquisas já têm apontado que nestas capitais, há um índice de rejeição significativo. A gente volta já com vocês, que chegaram mais resultados. A gente vai mostrar para você em casa os resultados em Florianópolis, com 77% dos votos apurados. Bem adiantado também. Bastante, mais até do que Belém, que eu já tinha ficado surpreso. O atual prefeito, o Jean, do DEM, está com 54,1%. O professor Elson, do PSOL, com 18,1%. Pedrão, do PL, com 14%, e Ângela Min, do PP, com 7,2%. Vamos ver também os primeiros números da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Rafael Greca, do Democratas, 59,9%. Goura, do PDT, 13,9%. Fernando Francischini, do PSL, 5,8%. Dr. João Guilherme, do Novo, 5,2%. Já são 26,8% dos votos apurados em Curitiba.
E agora nós vamos ver os resultados em Goiânia. Com 16,2% dos votos apurados, Maguito Vilela, do MDB, parte na frente, 34,7%. Vanderlan Cardoso, do PSD, com 25,8%. Adriana Accorsi, do PT, com 13,6%. E Gustavo Gayer, da Democracia Cristã, com 8%. Tem um dado interessante desses primeiros números que nós vimos, e eu queria colocar os nossos especialistas na conversa. Vou começar com o professor Antônio Barbosa. Professor, o senhor já tinha falado aí do êxito do Democratas em Salvador, tende a levar no primeiro turno e tende a levar também no primeiro turno as capitais que nós vimos agora, de Florianópolis e Curitiba, com os 2 prefeitos que podem ser reeleitos. Se isso se confirmar, e os números indicam, o Democratas elegeria 3 prefeitos em primeiro turno de capitais importantes. O Democratas sai com um cacife político grande dessas eleições? Qual a avaliação que o senhor faz? Perdemos o áudio um pouquinho do professor Antônio Barbosa. A gente passa a pergunta, então, para o Rafael daqui a pouco. Enquanto ajusta o áudio. Isso, Rafael, a mesma pergunta que eu fiz para o professor Antônio Barbosa. Bom, Democratas é um partido tradicional, é um partido já bem consolidado e que passou por um período de muito desafio próprio, principalmente no período em que nós tivemos sob a presidente do presidente Lula e da presidente Dilma. Com a ascensão do presidente Bolsonaro e também com essa onda de centro e centro-direita, o partido acabou ocupando pontos muito importantes e consolidando também a sua experiência já de gestão em várias dessas capitais. Rafael Greca é sempre o eterno candidato de Curitiba. E o curitibano parece que gosta da gestão do Rafael Greca. E ele sempre esteve aliado ao Democratas. Então, essa linha de tradição mais gestão, sucesso de gestão, confirma também o reforço que o Democratas tem demonstrado nas eleições, confirmando seus quadros mais tradicionais e levando mais à tona elementos que estão muito mais fortalecidos com essa ascensão, como é o caso de Florianópolis. Florianópolis, quer dizer, o estado de Santa Catarina sempre foi muito forte, o antigo PFL e o Democratas, e agora se consolidou, inclusive superando um partido que era bem significativo, que era o PP, da candidata Ângela Amin, que recentemente disputou o governo. Então, nós temos essa consolidação bem interessante, mostrando que o Democratas é um partido experiente, e essa experiência tem colocado ele com uma margem bem significativa de vantagem em relação aos demais partidos de direita. Vou tentar, então, a gente conseguiu restabelecer o contato, professor Antônio Barbosa? Perfeitamente. Eu já vou aproveitar e lhe perguntar, já indo no mesmo caminho. Tudo sinaliza que os partidos de centro são os grandes vitoriosos? É essa a percepção correta? É essa a percepção que eu tenho. Nós vamos aguardar, obviamente, o transcurso das apurações, mas parece que o país tomou uma lição nas 2 últimas eleições, tanto a de 2016 quanto a de 2018, no sentido de que radicalismos, que polarização acentuada, na verdade, não é o melhor caminho para o país. Mas me chama a atenção, nesses resultados preliminares que estamos acompanhando, o fato de que os eleitores não estão apostando mais no outsider, no novo pelo novo, mas o eleitor está procurando segurança. Isso explica a esplendorosa votação do Rafael Greca em Curitiba, do prefeito reeleito, ou que está sendo reeleito, de Florianópolis. Certamente vai acontecer em Belo Horizonte com o Calil, que deverá ter uma votação espantosa. Eu acho que foi um freio de arrumação que a própria sociedade brasileira buscou nessas eleições de 2020 para, de certa maneira, mostrar que não está satisfeito com o encaminhamento que foi dado na eleição anterior, que foi nacional, mas marcada por uma polarização, por uma radicalização que não levou a lugar algum. Pelo contrário, sob vários aspectos, fez o país regredir, inclusive em termos de
valores civilizatórios. Professor, obrigado. A gente volta já a falar com vocês. É que chegaram resultados. Você vai ver agora os resultados em Recife. Nós já temos 0,6% dos votos apurados. João Campos, do PSB, com 30,5% dos votos. Marília Arraes, do PT, com 28,5% dos votos. Mendonça Filho, do DEM, com 22,5% dos votos. E delegada Patrícia, do Podemos, com 15,1% dos votos. Vamos ver também resultados na cidade de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 30,3%. Sebastião Melo, do MDB, 30,1%. Marquesan Júnior, do PSDB, 21,5%. E Juliana Brizola, do PDT, 6,7% dos votos. E agora vamos ver os resultados em Palmas. Já são 28,9% dos votos apurados. Cíntia Ribeiro, do PSDB, 36,4% dos votos. Professor Júnior Gel, do PROS, 15,3% dos votos. Eli Borges, do Solidariedade, 13% dos votos. E Tiago Amasta, do PSB, com 11,6% dos votos. Bom, vamos conversar então aqui com os nossos especialistas que nos ajudam a entender esses números. Rafael, nós temos uma disputa em Recife e os números, os primeiros apresentados aqui, sinalizam aquilo que a gente já viu na boca de urna, né? Devemos ter um segundo turno aí entre dois primos, a Marília Arraes, do PT, e o João Campos, do PSB. Mas eu queria destacar o seguinte, os dois de partidos de centro-esquerda, de esquerda. Recife é uma cidade onde a gente percebe que a esquerda ainda mantém uma certa hegemonia, né? Porque os dois passando para o segundo turno, é essa a indicação que se tem do eleitorado, não é? Isso mesmo. O resultado de Recife é interessante porque ele demonstra que o legado de Miguel Arraes é muito mais longevo do que se imaginava. Então, Recife e o próprio Estado, os partidos de esquerda mantiveram-se muito fortes, mesmo depois dos tempos recentes. E nós temos aí a divisão da família, em duas linhas partidárias diferentes. Uma tradicional da linha originária de Miguel Arraes, que é representado aqui pelo João Campos, e uma linha alternativa aqui da Marília Arraes, que ocupa, então, sua candidatura no Partido dos Trabalhadores. Então, PT e PSB aqui acabam, sem necessariamente colocar em risco a própria esquerda, mas ocupando, sim, realmente uma disputa interessante. E aí mostra que ainda não só em Recife, mas no próprio Pernambuco, no estado de Pernambuco, como que esses partidos ainda mantiveram essa consolidação. A gente até falou, eu vou perguntar, porque algumas tradições são mantidas, né? O carlismo na Bahia, a força dos Arrais em Pernambuco, e tem uma outra tradição que parece que está se mantendo também, que é os gaúchos não reelegerem prefeitos e governadores, né? É o que está mostrando em Porto Alegre. Professor, queria que o senhor falasse, professor Antônio Barbosa, um pouquinho a respeito do seu olhar sobre esses primeiros resultados lá em Porto Alegre. Perfeitamente. Eu acho que há uma característica, uma singularidade eleitoral no Rio Grande do Sul, que é a não reeleição dos ocupantes de cargos de executivo. Isso acontece tanto na disputa pelo Palácio Piratini, isso é o governo do Estado, como na disputa para a Prefeitura de Porto Alegre. Mas até esse momento, a diferença de Manuela para Sebastião Melo é absolutamente mínima, é irrisória. Vamos ter que acompanhar a evolução dos acontecimentos, mas, de qualquer maneira, já aponta para algo que também é interessante na política gaúcha, que é a força do MDB, que, de certa maneira, conseguiu manter viva a chama do velho MDB na luta contra a ditadura. E, por falar nisso, eu pediria licença, aproveitando a opinião abalizadíssima do Rafael, para chamar a atenção para o caso de Pernambuco. Não é só hoje, não é só em 2020 que está acontecendo este fato da esquerda e a centro-esquerda estarem à frente. Há uma tradição histórica da política pernambucana que eu chamaria de libertária. Vai falar o professor de História. Em 1817, quando o Estado português estava instalado aqui no Brasil, em Pernambuco aconteceu a única revolução armada contra a presença do Estado português. Em 1824, a Confederação do Equador, cujo epicentro foi Pernambuco,
contra o autoritarismo de Pedro I. Em 1848, também em Pernambuco, a primeira revolução de caráter nitidamente social da nossa história, que foi a Revolução Praieira. E se você quiser chegar a um passado mais recente, eu lembraria que em 1974, quando o regime militar completava 10 anos de existência, Pernambuco ofereceu, nas eleições daquele ano, uma leva de jovens políticos que vão marcar a história recente do Brasil contra o período ditatorial. Roberto Freire, Marcos Freire, que morreu num acidente aéreo, Jarbas Vasconcelos. Eu me lembro desses 3 nomes eleitos em 74 pela oposição. E aquela eleição, sobretudo para o Senado, foi o primeiro grande sinal de que o regime militar estava esgotado. É uma tradição de Pernambuco. A gente volta já a conversar com vocês, é que estão chegando resultados. E agora você vai ver o resultado parcial para a eleição em Vitória. São 11,1% dos votos apurados e parte na frente o delegado Pasolini, do Republicanos, com 30,5%. Em segundo, Gandini, 22,8%. João Coser, do PT, 21,6%. E Capitão Assunção, do Patriota, com 7,6%. Vamos ver os números na cidade de João Pessoa. Para a Prefeitura, Cícero Lucena, ex-senador do PP, está em primeiro lugar com 21% dos votos. Rui Carneiro, do PSDB, 17,1%. Nilvan Ferreira, do MDB, 14,9%. Valber Virgolino, do Patriota, 14,3%. E agora você vê os resultados parciais para Teresina. Com 6,2% dos votos apurados, Dr. Pessoa, do MDB, tem 35% dos votos, Kleber Montezuma, do PSDB, com 25,6% dos votos, Gessi Fonseca, do PSC, com 11,8% dos votos, e Fábio Novo, do PT, com 11,7% dos votos. Eu tenho uma questão aqui para colocar para os nossos convidados, vou começar com o Rafael. A gente está vendo nessa apuração, Rafael, professor Antônio Barbosa, muitos delegado, capitão, major, sargento, muitos militares e também policiais civis, policiais federais disputando o cargo de prefeito e também de vereador, e alguns se dando muito bem, né? Alguns estão liderando a apuração. Rafael, esse é um fenômeno que vem da última eleição, qual que é a sua avaliação? Porque tantas pessoas das forças de segurança se candidatando e alguns tendo êxito nessa candidatura. Com certeza, ainda é um resquício do fenômeno recente que nós tivemos nas últimas eleições. O próprio protagonismo mostrado nos militares compondo o governo federal dão um estímulo, um gás, digamos assim, uma vontade muito mais latente, que pode agora ser muito mais manifestada por pessoas que fazem parte das forças militares, sejam estaduais, sejam federais, forças de segurança, para atuarem diretamente na própria política. Então, eu acredito que seja realmente ainda um fenômeno muito vinculado à ascensão do presidente Bolsonaro e de todo o apoio que ele tem tido das forças militares, não só diretamente como seus colaboradores, mas também com um público eleitor significativo. Então, existe sim, eu acho que essa ainda é um fenômeno muito atrelado às eleições anteriores, e que ela pode se confirmar em termos de força, caso esses candidatos sejam efetivamente eleitos, consigam sucesso eleitoral. Para o senhor, professor Antônio Barbosa, especificamente a respeito de Teresina, capital do Piauí, que surpreende. Teresina há décadas sempre estava sendo administrada por tucanos. O PSDB em Teresina tem força, como em São Paulo, por exemplo. E dessa vez, os resultados estão indicando que o candidato do PSDB, do partido, o Kleber Montezuma, está tendo dificuldade até para chegar no segundo turno. Qual é a avaliação? Será que a população está querendo mudar de qualquer maneira? Quer tentar algo novo? Provavelmente essa seria a primeira leitura que é possível fazer. E eu acho que isso é natural e é saudável, é salutar dentro da democracia, quer dizer, a possibilidade de renovação. Mas eu gostaria de voltar ao ponto anterior, que foi muito bem analisado pelo Rafael.
Eu não tenho dúvida também que essa quantidade de candidatos ligados às forças de segurança agora em 2020 é um reflexo do fenômeno ocorrido em 2018. Mas acredito que isso tende a ser amainado. Vamos aguardar o resultado, mas eu acho que muitos desses candidatos que se apresentam como major, capitão, coronel, delegado, etc., e tal, serão derrotados. Até porque eu acho que eles não conseguiram perceber que nesses quase 2 anos que nos separam da última eleição de 2018, muita coisa mudou no mundo e no Brasil. E esse discurso da antipolítica, que esse tipo de candidato normalmente representa, tende a se tornar mais esquálido, tende a se fragilizar. Então, aproveito e vou fazer uma pergunta para os dois, né? Primeiro você, Rafael, depois você, professor. Isso significaria, então, uma derrota do bolsonarismo? Porque a gente associa, não tem como, esses candidatos relacionados à segurança pública ao bolsonarismo. Vocês entendem como uma derrota do bolsonarismo? Rafael. Bom, pode ser uma leitura, sim. Pode ser uma leitura de uma tendência de decréscimo da influência presidencial, da influência do presidente Bolsonaro. Até mesmo a leitura nessas principais capitais mostra que aqueles candidatos que foram apoiados pelo presidente, quase todos eles demonstraram uma fraqueza eleitoral, principalmente na reta final. Vejo o caso de São Paulo, vejo também o caso do Rio de Janeiro. Então, nós temos assim alguns sinais bem interessantes para que nós possamos avaliar um possível cenário no futuro. Então, com pouquíssimas exceções, poucas capitais, nós temos, assim, de forma muito clara, um candidato com a mesma linha ideológica do presidente. Então, isso serve de alerta, principalmente porque as eleições municipais, elas também têm que ser lidas e interpretadas como a primeira tentativa de reorganização partidária preparatória para as eleições nacionais. E como o presidente da República atual não tem esta vinculação, essa tradição de fortalecimento de partidos, isso é um elemento importante a ser levado em consideração. Professor Antônio Barbosa. Muito bem, eu vou até um pouco além daquilo que você suscitou com a sua pergunta. A se confirmar esse tipo de resultado, eu acho que nós podemos falar em derrota do bolsonarismo, mas também em derrota do lulopetismo. Na verdade, o que nós estamos assistindo num espaço curto de apenas 2 anos é a transmutação, a modificação profundamente significativa do quadro que tivemos em 2016 e principalmente em 2018. No caso específico de Bolsonaro, nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas por uma série de atitudes tomadas por ele, a sua base de sustentação na sociedade foi se enfraquecendo e tende a se enfraquecer ainda mais. Eu vou citar um único caso. É impossível a um presidente da República governar e, sobretudo, pensar numa reeleição sem um partido político. E não nos esqueçamos que ele desorganizou toda a sua base de apoio político, se transformou numa espécie de refém de algo que genericamente se chama de centrão, mas não tem partido. Aliás, ele jamais se preocupou com isso. Como deputado, ele chegou a participar, pelas minhas contas, de 10 partidos diferentes. Como deputado era uma coisa, agora como presidente é outra diferente. Daqui a pouquinho eu volto discutindo esse mesmo tema com vocês, mas vamos ver aqui mais resultados agora da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em Natal, em primeiro lugar, aparece Álvaro Dias, do PSDB, com 59,8% dos votos. Em segundo lugar, o senador Jean Paul Prats, do PT, com 12,1%. Em terceiro, o delegado Leocádio, do PSL, com 11,3%. Em quarto, Kelpis Lima, do Solidariedade, com 5,1%. Nós também temos resultados em Aracaju. Em Aracaju, com 0,6% dos votos apurados, Edivaldo, do PDT, tem 37,3% dos votos, delegada Daniele, do Cidadania, 25,9%, Rodrigo Valadares, do PTB, 10% e Márcio Macedo, do PT, 8,1%.
Bom, voltamos a conversar então com os nossos especialistas. Eu tenho uma pergunta para os dois, começando pelo professor Antônio Barbosa. Professor, o senhor disse dessa prática, né, do presidente da República de não valorizar partidos. Ele foi eleito pelo PSL, conseguiu formar a segunda maior, ou até em algum momento maior bancada na Câmara, junto ali com o PT, saiu do PSL, ficou sem partido para estruturar a sua base nessa eleição. Da mesma maneira, o PSL, ao que tudo indica pelos primeiros resultados, está tendo uma participação pífia na eleição. Hoje, um dos maiores partidos, o partido com um dos maiores fundos eleitorais, não vai conseguir eleger ninguém em capitais. Os dois perderam, então? O presidente que deixou de ter um partido forte para estruturar a sua base nessas eleições e esse partido que ficou sem o presidente também não conseguiu avançar na eleição municipal? Eu não tenho dúvida de que o crescimento do PSL nas últimas eleições foi absolutamente artificial e só se explica por uma espécie de tsunami que foi a candidatura de Jair Bolsonaro com a sua vitória eleitoral. Só isso explica. O PSL jamais teve consistência doutrinária, programática, filosófica que se deveria esperar de um partido político. No caso de Bolsonaro, a derrota é ainda mais flagrante porque ele conseguiu protagonizar, talvez, e se eu tiver errado, o Rafael, que é da área de ciência política, pode me confirmar, foi talvez o primeiro presidente que simplesmente não conseguiu criar um partido político. O Aliança pelo Brasil foi talvez o maior fracasso da política brasileira pós-redemocratização. Rafael? Acredito, pessoal, que nós estamos vivendo aqui um momento de... se nós estávamos à esquerda e tivemos uma guinada à direita, nós estamos presenciando uma ida para o centro. Então, digamos assim, essa tendência de reorganização partidária, de reestruturação partidária, a despeito da liderança presidencial, também se justifica por isso. E tem um outro elemento que a gente não pode desconsiderar, que é a insegurança, o clima de insegurança trazido pela pandemia. Como nós tivemos um problema muito sério de liderança nacional relativamente à pandemia e uma substituição dessa liderança pelas lideranças locais, estaduais e municipais. Então, me parece que a lógica da confirmação das boas gestões tem predominado nesse momento. E por isso que os espaços de apoio do presidente da República têm diminuído de forma significativa. Então, prefeitos que estão disputando a reeleição estão tendo um bom espaço, boas chances de confirmarem seu nome. Ex-prefeitos que já tiveram outras experiências anteriores chamam a atenção por voltarem com mais força, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, as pessoas agora querem recorrer à volta de uma segurança, um clima não de segurança pública, mas um clima de segurança de ter um papel do Estado, o Estado mais próximo deles, para acolhê-los, para trazer políticas públicas mais concretas. A gente volta com... Opa, pode falar, professor, por favor. Aproveitando a deixa do Rafael, eu diria que o eleitor brasileiro hoje, por esses números que estamos recebendo das principais cidades do país, das principais capitais, esses números mostram que a sociedade brasileira não aceitou a omissão, quando não a oposição do governo federal às políticas públicas voltadas para enfrentar essa tragédia que é a pandemia. Isso explica o sucesso de muitos prefeitos que tiveram a capacidade de enfrentar o problema e a sociedade, mesmo que naquele momento das decisões tomadas possa ter reclamado, agora está reconhecendo que era o melhor a ser feito. Acho que a votação do Calil em Belo Horizonte talvez seja o exemplo mais bem acabado disso que eu estou afirmando. A gente volta já já a conversar com vocês para continuarmos a fazer análises. E durante o domingo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, visitou sessões eleitorais na cidade de Valparaíso, em Goiás. Por lá, a maioria dos eleitores respeitou a obrigatoriedade do uso de máscara por conta do risco do contágio pelo coronavírus.
a pandemia não impediu que milhões de eleitores brasileiros comparecessem às urnas neste domingo. Em Valparaíso, cidade próxima de Brasília, mas localizada no estado de Goiás, idosos, jovens e adultos, alguns até acompanhados dos filhos, não fugiram do dever cívico. Em um dos colégios da cidade, a segurança estava reforçada. Como precaução, vários eleitores levaram a caneta de casa e tentaram cumprir os protocolos de segurança sanitária, como o uso de máscara, do álcool em gel e manter distância segura do mesário. Os principais cuidados que eles pedem é a máscara e passar sempre o álcool nas mãos. Você trouxe sua própria caneta? Trouxe sim. A mesma disciplina não foi vista do lado de fora do local de votação. Infelizmente, a cena de santinhos espalhados pela rua se repetiu. Coube aos garis escalados para trabalhar em um domingo de sol a limpeza dos meio-fios. Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que as eleições ocorreram dentro da normalidade. Felizmente, não está havendo aglomeração em nenhuma sessão eleitoral que tenha sido reportado até agora. Não há filas reportadas em nenhuma parte do Brasil. Sobre a instabilidade relatada no uso do aplicativo e-Título, o ministro explicou que foi devido a uma sobrecarga na quantidade de acessos. E a sua principal funcionalidade, que é a identificação do eleitor, operou de maneira totalmente adequada. Houve, no entanto, obtenção da informação sobre o local de votação e a justificativa teve uma quantidade de acessos que produziu instabilidade no sistema. Pela manhã, o ministro Barroso, acompanhado do vice-presidente do TSE, Edson Fachin, visitaram a escola de Valparaíso para checarem demonstrações de novas tecnologias que podem ser utilizadas em futuras votações. A ideia é que a discussão sobre a substituição das urnas eletrônicas avance. A cada 2 anos, nós precisamos repor cerca de 20% das urnas. Com o aumento do dólar, isso significa, eu diria, aproximadamente R$1 bilhão. E, portanto, para minimizar esse custo, nós estamos tentando um modelo alternativo de preferência de voto pelo dispositivo pessoal. Você está na TV Senado, estamos aqui acompanhando os resultados da apuração da eleição municipal e vimos agora a votação e eu queria perguntar para o nosso historiador preferido aqui, o professor Antônio Barbosa. Nós vimos aí o presidente do TSE falando já de inovações que vão ser testadas, né? O voto via internet. Acabamos de ver a eleição nos Estados Unidos, com um sistema bastante complexo, votações diferenciadas em cada estado, votação com cédula de papel. E, por outro lado, algumas pessoas tentam desacreditar o nosso sistema. Amanhã todo mundo já vai saber quem são os prefeitos e vereadores eleitos. É um sistema que vem sendo testado há muitos anos. Como é que o senhor avalia o Brasil em relação a isso? O nosso sistema eleitoral, e aqui eu estou falando tanto da justiça eleitoral quanto da tecnologia usada, é exemplo para o mundo? Qual a avaliação do senhor? Olha, eu, em meio a tantos problemas que o Brasil tem, né, e que são graves e são profundos, eu acho que existem 3 coisas com as quais podemos nos orgulhar, inclusive do cotejo internacional. A Petrobras, com a sua tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas, a Embrapa, sem a qual o agronegócio brasileiro não estaria no ponto em que se encontra hoje, praticamente sustentando a nossa pauta de exportações, e a tecnologia utilizada pelo sistema eleitoral brasileiro. Bem, o que nós acabamos de assistir nos Estados Unidos é a prova mais cabal de um anacronismo e de alguma coisa que se torna difícil de ser compreendida, de ser entendida, para aquele país que é a primeira economia do mundo, a maior potência mundial. Sob esse aspecto, o Brasil tem lições a oferecer ao mundo. Não tenho a menor dúvida, sob o ponto de vista de tecnologia, nós estamos muito à frente. Eu vou perguntar para os dois, mas começando com você, Rafael. Hoje, em entrevista coletiva, o presidente do TSE, o ministro Barroso, ele celebrou que eles conseguiram fazer um combate eficaz às fake news, que marcaram muito as eleições de 2018.
O professor Antônio Barbosa tinha falado que a pandemia foi fundamental para essas eleições, mas esse combate eficaz às fake news também permitiu que a gente tivesse um resultado mais seguro, vamos dizer assim. Qual a avaliação que vocês fazem disso? Foi um fator determinante para mudar de 2018 para 2020? Eu não sei se é determinante, mas que é indiscutível e de forma positiva, isso realmente é. A própria sociedade parece estar acordando para a necessidade de enfrentar as mentiras, as manipulações, aquilo que normalmente já chamamos nesse idioma que está quase oficializado no Brasil de fake news, não é? Então, eu acho que, sob esse aspecto, nós avançamos muito nos últimos 2 anos. Não acredito que as fake news possam ter desempenhado em 2020 o papel que elas tiveram em 2018. Rafael? Em relação a esse assunto, com certeza a Justiça Eleitoral ela se preparou muito melhor. Houve uma fartura de estudos, de reflexões em torno da relevância desse tema na proteção dos próprios eleitores, e nós tivemos muitos aspectos muito bem explorados pela Justiça Eleitoral de combate às fake news, e também nós não podemos desprezar uma série de investigações realizadas pela Polícia Federal, detectando células difusoras de informações equivocadas, de informações falsas, vários grupos apoiadores, de defensores de ideias muito radicais, totalmente antidemocráticas. Então, essa onda de defesa, que é uma soma de esforços entre os nossos órgãos investigadores e o próprio Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral, com certeza é prova inequívoca desse grande esforço e do maior preparo. Nós tivemos já uma sugestão de que as fake news iriam trazer elementos muito fortes e influenciadores, mas nós não tivemos a dimensão. E como as eleições anteriores nós tivemos muito mais elementos para guardar e fazer essa devida reflexão, a Justiça se preparou muito mais. Não resolvemos o problema porque ele é muito complexo, mas com certeza ele foi bem mitigado. A gente volta já a conversar com vocês, é que chegaram mais resultados. E você em casa vai ver agora os resultados até o momento em Florianópolis. Já com 77% dos votos apurados, o prefeito Jean, do DEM, está com 54,1% dos votos. O professor Elson, do PSOL, com 18,1% dos votos. Pedrão, do PL, com 14% dos votos, e Ângela Min, do PP, com 7,2%. Então, o Jean, do DEM, já se reelegeu. Esse resultado já garante a reeleição do atual prefeito de Florianópolis. Vamos ver resultados de Belém, capital do Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL, 33,8%, delegado Eguchi, do Patriota, 23,9%, Priante, do MDB, 16,7%, Tiago Araújo, do Cidadania, 8,1%, também uma apuração muito adiantada, já são 61,9% dos votos apurados em Belém. E você vai ver agora também os resultados em Curitiba, no Paraná, já com 26,8% dos votos apurados. Rafael Greca, do DEM, está com 59,9% já reeleito. Goura, do PDT, 13,9%, Fernando Francischini, do PSL, com 5,8%, e Dr. João Guilherme, do Partido Novo, com 5,2%. Eu quero colocar uma questão. A gente viu os resultados de Belém, começar com o professor Antônio Barbosa. Ali o Edmilson, do PSOL, ele está à frente na apuração, é um deputado federal que já foi prefeito em Belém, foi um prefeito bem avaliado. Eu volto àquela questão que o senhor colocou no nosso debate bem no início, professor Antônio Barbosa. Nessa escolha, o eleitor está optando pela segurança, pela eficiência, deixando até de lado um pouco da questão ideológica. Quer dizer, Edmilson já foi prefeito, foi um prefeito muito bem avaliado e agora está na liderança em Belém? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que a vitória de um candidato como o deputado Edmilson é, antes de tudo, a vitória daquele que é conhecido, é uma derrota da antipolítica, eu faço questão de frisar isso,
É um dado muito importante e é, na verdade, uma tomada de decisão do eleitorado de Belém, da sociedade de Belém, de não dar o salto no escuro, não procurar o desconhecido, buscar desesperadamente o novo pelo novo. Eu acho que a lição de 2018 está sendo aprendida muito bem sob vários aspectos. Eu vou aproveitar e pegar esse gancho que o senhor falou, professor. Hoje, em São Paulo, principalmente, vários políticos de diferentes partidos, né, eles se uniram e lançaram meio que uma frente em defesa da democracia. Disseram que não é contra o atual governo, mas que é, na verdade, em defesa dos valores democráticos e meio que numa tentativa de negociação. Né? O João Dória, a própria Marta Suplicy, vários se uniram nesse sentido. Rafael, pegando o gancho da fala do professor Antônio Barbosa, existe mesmo essa tentativa de resgatar valores mais seguros e não mais a antipolítica? É isso mesmo? É esse caminho que as eleições de 2020 estão mostrando para a gente? Acredito que sim, porque o que foi apelidado como antipolítica, na verdade, era uma ilusão. Não se pode abrir mão da política, e sim exigir que a política melhore, exigir que ela seja mais democrática, mais aberta, mais plural. É isso que nós precisamos. Abrir mão da política, nós vamos estar abrindo mão do debate, dos próprios valores democráticos. Então, apostar na antipolítica foi uma aposta que vários brasileiros estão agora demonstrando nos resultados, pelo menos parciais, de que não valeu a pena, de que nós não poderíamos necessariamente, num estalar de dedos, simplesmente mudar e abrir mão dos partidos políticos porque eles não funcionam. Sim, nossa democracia ainda é passível de melhorias, tem muitos problemas, mas nós não podemos abrir mão dela. Nosso sistema representativo pode melhorar. Nosso sistema representativo também pode ser acrescentado com vários tipos de participação democrática, além, inclusive, da própria eleição. Então, essas eleições, eu acho que, e concordo com o professor Barbosa, é uma confirmação de que o brasileiro não quer mais fazer experiências. O brasileiro ele agora quer um pouco mais de segurança, quer entender e valorizar as experiências que estão dando certo. A gente volta já já a conversar com vocês, que chegaram resultados atualizados para a Prefeitura de Salvador. Com 34,6% dos votos, Bruno Reis, do DEM, tem 63,5% dos votos. Major Denise, do PT, tem 18,8% dos votos. César Leite, do PRTB, 5,2%. Sargento Isidório, do Avante, 5,1%. Vamos ver os números. No Rio de Janeiro também avançamos um pouco, 6,9% dos votos apurados. Eduardo Paes, do Democratas, tem 37,1%. Crivella, o atual prefeito, tem 20,4%. Marta Rocha, delegada Marta Rocha, do PDT, 12,2%. Benedita da Silva, do PT, com 11,8%. Agora vamos ver os resultados em São Paulo. Com 0,4% dos votos apurados, Bruno Covas, do PSDB, tem 32,6%. Guilherme Boulos, do PSOL, 20,3%. Márcio França, do PSB, 14%. Celso Russomano, do Republicanos, 10,4%. Bom, quero voltar então com os nossos especialistas, começar aqui pelo professor Antônio Barbosa. O Bruno Covas, ele, ao que tudo indica, vai estar no segundo turno em primeiro lugar. E ele mantém, então, essa hegemonia do PSDB, tanto no estado quanto na capital de São Paulo. Eu sei que o senhor gosta muito desse tema, o senhor se debruça muito sobre esse tema na análise histórica. O que acontece em São Paulo que o PSDB consegue, ainda hoje, no momento em que o partido vive alguma crise, né? Nacionalmente, consegue manter essa hegemonia em São Paulo? Eu acho que essa hegemonia é mantida com o olhar voltado para dentro da capital e com o olhar voltado para dentro do próprio estado. Não se esqueça de que nas últimas eleições presidenciais, o PSDB sofreu uma derrota acachapante no estado de São Paulo. Mas quando se trata de administrar o Estado e a capital, o eleitor se sente seguro com o PSDB. E não nos esqueçamos também que algumas das mais tradicionais lideranças políticas de São Paulo sempre militaram no PSDB.
O próprio Bruno Covas, que vai passar para o segundo turno em primeiro lugar, é neto de Mário Covas. E Mário Covas foi uma figura central para o nascedouro do próprio Partido dos Tucanos. Mas, além de Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República por 2 vezes eleito em primeiro turno, Franco Montoro, enfim, há uma sequência de grandes lideranças que nenhum outro partido em São Paulo conseguiu ombrear com o PSDB. Nós estamos aqui discutindo, né, a eleição para prefeito, mas este ano nós também tivemos eleição para senador no Mato Grosso. Isso em virtude da cassação do mandato da ex-senadora Juíza Selma. Mato Grosso será o único estado do país onde os eleitores não votarão apenas para prefeitos e vereadores no dia 15 de novembro. O estado também terá eleição suplementar para definir uma vaga para o Senado. Em dezembro do ano passado, a ex-senadora Selma Arruda, eleita em 2018, teve um mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, acusada de Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha. Em abril deste ano, a comissão diretora do Senado declarou a perda de mandato da senadora e uma nova eleição deveria ter sido realizada em abril mesmo para ocupar essa vaga, mas foi adiada em razão da pandemia. A nova data foi remarcada para coincidir com o pleito municipal em todo o país. Até a eleição, quem ocupa o cargo de maneira interina é Carlos Fávaro, terceiro colocado nas eleições de 2018. Ele é um dos 11 candidatos oficializados pelo TSE para concorrer à vaga para o Senado na eleição suplementar do dia 15 de novembro. Carlos Fávaro, do PSD, é produtor rural e foi vice-governador de Mato Grosso entre 2015 e 2018. Rúbia Fernanda Siqueira, a coronel Fernanda do Patriota, atua na Polícia Militar de Mato Grosso desde 1996. Euclides Ribeiro, do Avante, é empresário e advogado. Eliseu Nascimento, do Democracia Cristã, é sargento da Polícia Militar de Mato Grosso e deputado estadual. Feliciano Azuaga, do Novo, é economista e professor na Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. José Medeiros, do Podemos, é deputado federal e já foi senador entre 2015 e 2018. Também atuou na Polícia Rodoviária Federal. Nilson Leitão, do PSDB, foi prefeito de Sinop entre 2001 e 2008. Deputado estadual de 99 a 2000 e federal de 2011 a 2019. Valdir Barranco, do PT, foi prefeito de Nova Bandeirantes entre 2005 e 2009 e é deputado estadual. Mauro Lara de Barros, o procurador Mauro, do PSOL, é procurador da Fazenda Nacional e músico. Reinaldo Moraes, do Partido Social Cristão, é empresário do ramo alimentício. Pedro Tax, do Solidariedade, foi senador entre 2011 e 2014 e governador de Mato Grosso de 2015 a 2018. Ele é ex-procurador da República. O mandato do senador eleito nessa eleição suplementar em Mato Grosso será até o ano de 2026. Ainda não temos dados da apuração para senador no estado do Mato Grosso, mas daqui a pouquinho, quando chegarem esses dados, a gente vai passar para você. Mas eu vou perguntar para os dois, começando com o Rafael, depois com o professor Antônio Barbosa. Essa eleição para senador no estado do Mato Grosso, são 11 candidatos, e eles mostram bem uma diferença, né? Alguns bem experientes e outros completamente novatos, né? Investindo aí na nova política, como o professor Antônio Barbosa gosta de chamar, na antipolítica. Vocês acreditam, porque há um empate técnico nas pesquisas que saíram, vocês acreditam que pode haver uma surpresa e alguém novo chegue ou que a tendência é chegar um senador, ou melhor, um político experiente para ocupar a vaga da juíza Selma? Rafael. A disputa ali está muito, muito acirrada. Nós ainda não temos um cenário muito claro, muito evidente de resultado. Existem sim possibilidades, e como vocês mesmos falaram, nós temos candidatos com uma boa experiência na política, alguma de gestão e já também de política de Congresso Nacional, e nós temos os novatos. Então, essa eleição está sendo bem interessante para que nós possamos verificar num universo maior, que é do Estado inteiro, como que essas novas forças estão se chocando e qual é que vai prevalecer. Se é a memória do eleitor em relação àquilo que ele já conhece,
em relação àquilo que ele já presenciou em termos de resultados mais objetivos das pessoas, ou se existe uma perspectiva de mudança ainda ascendente que pode gerar um resultado surpreendente. Me parece que a gente ainda não tem elemento suficiente para cravar um resultado, mas é possível que aconteça as duas coisas. Professor Antônio Barbosa? Eu não tenho maiores elementos para fazer observação sobre a eleição para o Senado em Mato Grosso do Sul. Concordo plenamente com a argumentação utilizada pelo Rafael e chama atenção para o seguinte aspecto. Nós aqui estamos trabalhando, como seria natural, com o resultado para as prefeituras das capitais. Mas eu acho que na eleição municipal existe uma diferença muito acentuada entre aquilo que acontece nos grandes centros urbanos, como é o caso das capitais, com aquilo que vai ocorrer nos municípios menores. Nesses municípios menores, o apelo muito maior e pelos aspectos locais, pelas paixões que são suscitadas e apresentadas no espaço do próprio município. Nesse sentido, uma eleição como a do senador vai nos dar uma visão interessante de como um Estado inteiro, na sua totalidade, está se manifestando eleitoralmente. Se ele está em busca do inédito, do novo, ou se ele está querendo a segurança de que a experiência de algum candidato possa lhe apresentar. Professor, vamos ver mais números? Vamos ver mais números agora da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Você tem Alexandre Calil em primeiro lugar com 58,3%. Agora, em segundo lugar, a candidata do PSOL, Áurea Carolina, que é deputada federal, com 12,1%. Em terceiro lugar, Bruno Engler, do PRTB, deputado estadual, está com 11,6%. Em quarto lugar, João Vitor Xavier, do Cidadania, com 8,3%. Ele também é deputado estadual. Vamos ver agora os números em Porto Alegre. Com 7,6% dos votos apurados, Manuela Dávila, do PCdoB, tem 30,3% dos votos. Sebastião Melo, do MDB, 30,2%. Marquesan Júnior, do PSDB, 20,6%. E Juliana Brizola, do PDT, com 6,4% dos votos. Bom, vamos ver então agora os resultados na cidade de Vitória. Vitória, capital do Espírito Santo. Delegado Pasolini, do Republicanos, tem 30,5%. Gandini, do Cidadania, 22,8%. João Coser, do PT, 21,6%. Capitão Assunção, do Patriotas, 7,6%. Temos apurados em Vitória, 11,1%. Ronaldo, e agora a gente volta a falar com a repórter Karine Beluso. Ela está no TSE. Karine, quais são as informações? Hermes, Ronaldo, saiu agora há pouco aqui no Centro de Divulgação das Eleições, aqui no TSE, um novo boletim com um balanço das ocorrências em todo o país. 3.381 urnas eletrônicas apresentaram defeitos e foram substituídas por outras. Isso representa 0,75% do total de urnas instaladas no país. Até agora não houve necessidade em nenhuma sessão eleitoral do uso da votação manual, uso de cédula de papel. E foram registradas 704 ocorrências de crimes eleitorais, com 194 prisões, 55 delas de candidatos. E por falar em segurança, 4.750 policiais federais foram mobilizados para garantir a segurança nessas eleições. E pela primeira vez, a Polícia Federal e polícias militares de alguns estados usaram drones de alta tecnologia com câmeras que alcançam longas distâncias para identificar suspeitos de cometerem crimes. Isso desde a 0 hora de hoje, né? Durante a madrugada e o dia todo de hoje. É isso, voltamos ao estúdio. Obrigado, Karine. Vamos ver então como está a apuração em São Luís. Com 0,7% dos votos apurados, Eduardo Braide, do Podemos, tem 39,9% dos votos. Duarte, do Republicanos, 18,2%.
Neto Evangelista, do DEM, 17,7%, e Rubens Júnior, do PCdoB, 11% dos votos. Vamos ver agora os novos números na cidade de Fortaleza. Capitão Wagner do PROS tem 35%, Sarto do PDT 34,4%, os dois muito próximos. Em terceiro lugar, Luziane Lins do PT com 17,6% e depois vem Heitor Ferrer do Solidariedade com 4,8%. E você acompanha agora os resultados em Goiânia. Com 16,2% dos votos apurados, Maguito Vilela, do MDB, tem 34,7%, Vanderlan Cardoso, do PSD, 25,8%, Adriana Corsi, do PT, 13,6% e Gustavo Gayer, da Democracia Cristã, 8% dos votos. Bom, vamos voltar a conversar com os nossos especialistas sobre esses números. Eu quero começar aqui com o professor Antônio Barbosa. O senhor já citou, em um momento aí atrás, o prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte. Alexandre Calil, eu acho que ele muda um pouco do que nós estamos falando aqui. Na última eleição, Calil era um outsider, né? Ele nunca tinha disputado nenhuma eleição, foi a grande surpresa e se elegeu em Belo Horizonte. Ele agora, ao que parece, vai se reeleger no primeiro turno, já não é mais um outsider, embora seja um prefeito bastante diferente no seu estilo, e foi um daqueles que combateu a pandemia do coronavírus de forma mais dura, né? Na cidade de Belo Horizonte, as restrições se mantiveram durante muito tempo, foi uma das últimas capitais a abrir as restrições. Como é que o senhor avalia esse personagem Alexandre Calil, que é alguém que veio de fora da política, mas não foi uma aventura de um mandato só, ao que parece? Ao que parece, ele vai ser reeleito e bem. No primeiro turno. Eu acho que você já antecipou a resposta possível que eu poderia dar. Calil veio na onda da renovação, quer dizer, vamos destituir os políticos que não atuam direito, não é? E ele foi eleito. E, na verdade, ele conseguiu, por causa da pandemia, ele conseguiu se agigantar. Ele se tornou maior do que o próprio cargo. Ele teve coragem, quando muitos se omitem, ele teve a coragem de tomar decisões muito duras, que certamente foram rechaçadas por uma parcela da população belo-horizontina. Mas, com o passar do tempo, a maioria absoluta da população percebeu que ele estava correto. E as decisões que ele tomou faziam sentido ante a magnitude da crise do coronavírus. E, além disso, ele deve ser bastante hábil, né? Porque uma pessoa que ficou conhecida a vida inteira como dirigente do Clube Atlético Mineiro, o Galo, conseguiu receber votos dos torcedores do Cruzeiro, da Raposa. Só isso explica o fato dele vencer já no primeiro turno. Vou aproveitar um dos resultados que chama a atenção e eu vou perguntar para você, Rafael. Eu creio que você deve acompanhar um pouquinho a política de Fortaleza e do Ceará, claro, né? Porque é sempre um estado que tem uma grande influência política no país. A ex-prefeita Luziane Lins tentou voltar a ocupar a prefeitura da cidade e está tendo dificuldade até para chegar no segundo turno. Qual é a sua avaliação? Seria uma derrota do PT com o lulismo ou seria uma derrota até daquela coalizão grande que existe ali em torno do grupo dos Ferreira Gomes no estado do Ceará? No caso do Ceará, existe uma peculiaridade porque a disputa política ali é extremamente acirrada. E nós temos grupos bem significativos ali ocupando os espaços do poder e dessas disputas. Me parece que o que chama muita atenção aí é o descolamento que nós temos da disputa da capital com a perspectiva já estabelecida no Estado, que foi recentemente estabelecida no Estado, que é governado pelo Partido dos Trabalhadores. E assim como tem essa lógica de Fortaleza, também nós temos a mesma lógica em São Luís do Maranhão e em Vitória, onde nós não temos os governadores do Estado tendo uma influência significativa sobre os resultados eleitorais, ou pelo menos aparentemente, os resultados eleitorais das suas capitais, das prefeituras das capitais. E uma outra coisa interessante, o movimento, essa falta de movimento de sucesso aparentemente demonstrado pelo Partido dos Trabalhadores no Ceará, também pode demonstrar
exatamente o esgotamento que o modelo antes estabelecido foi colocado em xeque. Então, nós não temos aí já o mesmo nível de resposta, e essa memória que antes nós tínhamos e destacamos em outras capitais, nós não conseguimos já verificar na própria capital. O que também pode me parecer já uma sinalização interessante para os rumos do governo do Estado. A gente volta a conversar com vocês daqui a pouquinho. E olha só, a gente lembra que no início do programa a gente lançou nas nossas redes sociais uma enquete para ver sua opinião. Você vai ver o resultado dela agora. A gente queria saber se você se sentiu seguro para votar na pandemia, né? A gente ainda está dentro da pandemia do novo coronavírus. Você se sentiu seguro? 70% dos internautas, né, estão dizendo que sim. E 30% estão dizendo não. E olha só, a gente vai lançar agora outra enquete. No próximo bloco, não é, Ronaldo? É, porque nós vamos dar uma paradinha agora, Hermes. Você que está aqui acompanhando na TV Senado a divulgação dos resultados, nós vamos dar uma pequena paradinha para um intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com mais enquete, com resultados e com entrevistas com os nossos especialistas. Até já. Estamos de volta ao vivo pela TV Senado, acompanhando a apuração dos votos nas eleições municipais. Em muitos estados ainda não temos dados, a apuração está lenta neste ano, mas daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre aqueles candidatos que estão à frente, disputando a ida ao segundo turno e alguns até vencendo a eleição já no primeiro turno. E quase 20 mil candidatos estão disputando hoje o cargo de prefeito nos 5.570 municípios brasileiros. Quais serão os desafios desses futuros gestores? Decidir como serão gastos os recursos do município. Cuidar de serviços essenciais como limpeza urbana, iluminação pública, urbanização, transporte coletivo, atendimento básico de saúde, educação infantil e ensino fundamental. O dinheiro para cumprir esses deveres vem de taxas e impostos como o IPTU, o ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Mas a maioria dos municípios brasileiros não tem autonomia financeira. O que arrecadam com esses impostos não dá para cobrir as despesas, e eles dependem de repasses do governo para equilibrar o orçamento. O principal repasse é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é a maior fonte de recursos de 60% das cidades brasileiras. Só que os repasses de recursos desse fundo, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, vem diminuindo a cada ano. Em 2015, já tinha encolhido 2,3%. Em 2019, caiu 10%. Além disso, nos últimos 10 anos, as prefeituras aumentaram em mais de 50%, em média, o total de funcionários. Se a maioria dos municípios já vivia uma crise financeira, a pandemia agravou a situação. A Covid-19 trouxe uma maior pressão sobre despesas de saúde, mas também afetou a educação e segurança, dentre outros setores. Entre março e junho desse ano, em função da interrupção da atividade econômica, os municípios sentiram uma retração da arrecadação tributária. A União até tentou recompor parte disso, mas não foi suficiente. E essa combinação de menor receita com maior despesa fragilizou fortemente o caixa das prefeituras de forma geral. O município de Baturité, no Ceará, tem mais de 30 mil habitantes. O atual prefeito levou 3 anos para conseguir equilibrar as contas. Aí veio a pandemia. Aí todo o nosso planejamento foi por água abaixo. Uma queda da arrecadação bruta, né? Iniciou muito pesado, e despesas que aumentaram consideravelmente na saúde principalmente. E a receita própria do município foi praticamente a zero. Não tinha como a gente cobrar, o comércio fechado, você cobrar imposto. As pessoas sem emprego, você cobrar imposto.
Especialistas apontam que 2021 não será um ano fácil para os municípios e trará muitos desafios para os futuros prefeitos. E em 2021, a gente ainda vai ter casos de Covid, internações por Covid, e a gente vai migrar de uma despesa por características de internação e prevenção para uma despesa de uma campanha maciça de vacinação. E isso certamente também vai trazer uma pressão sobre o caixa das prefeituras. Essa pressão conjuntural, ela já agrava uma situação estrutural que havia e fragilizou muito a situação dos prefeitos que vão assumir agora em 2021. 2021 vai ser um ano particularmente difícil para os municípios porque eles não vão poder receber tanta ajuda federal como eles receberam este ano. Provavelmente a União não vai prorrogar o auxílio, o estado de calamidade pública. Com esse estado de calamidade pública, as regras fiscais da União foram suspensas. Com isso, ela pôde fazer repasses a estados e municípios de forma mais facilitada, justamente para enfrentar esse problema de calamidade pública, que é a pandemia com o Covid e o novo coronavírus. O senador Confúcio Moura, que foi prefeito por 2 mandatos, faz uma avaliação do cenário econômico para os novos administradores municipais. Tem muita coisa grande para fazer. E vamos fazer uma ação de cada vez. E torcer para que a gente aqui no Congresso Nacional aprove as reformas. Uma delas o Pacto Federativo, a reforma emergencial, todas elas irão ajudar muitos municípios. E a criatividade local, a importância da dinamização da economia local. Cada município tem as suas potencialidades e cabe ao prefeito buscar o SEBRAE, buscar outras inspirações, outras orientações, para que ele possa fazer um bom mandato, cumprir as suas promessas de campanha e ter um bom resultado. É isso que um ex-prefeito como eu tenho a falar e recomendar a todos vocês. Eu vi que vocês estavam acompanhando a reportagem e já vou perguntar para os dois. A gente sabe que existem as especificidades de cada região, municípios grandes, municípios menores, mas qual vai ser, na visão de cada um de vocês, começando pelo Rafael, o desafio dos próximos prefeitos que vão assumir em 2021? O grande desafio dos prefeitos é partir para soluções mais definitivas de melhoria de gestão. Não tem como mais os gestores dependerem dos recursos de ajudas do governo federal, tão somente, obviamente, né? A gente está falando da totalidade dos nossos municípios, mas o desafio da melhoria da gestão, na minha visão, é algo que não pode ser jamais, daqui por diante, desprezado por todos os gestores. E o que eu chamo disso? Que as prefeituras sejam mais institucionalizadas, que elas privilegiem ações intertemporais, ações que perpassem diferentes gestões, que as políticas locais sejam menos dependentes da figura exclusiva dos prefeitos, mas que cada um dos prefeitos, cada administração trabalhe para instituir programas que possam ser contínuos em outras gestões, de tal forma que a gente não tenha essa mácula na maior parte dos nossos municípios de interrupções e a cada gestão praticamente zerar completamente todas as iniciativas que porventura estavam dando certo. Isso gera custo e isso gera uma maior dependência do município. Então precisamos institucionalizar definitivamente uma melhoria da gestão das prefeituras. Professor Antônio Barbosa. Eu acho que todos nós estamos de acordo de que isso que o Rafael acabou de dizer é absolutamente indispensável, é fundamental, é inadiável. Mas eu gostaria de lembrar que esses prefeitos que tomarão posse agora em janeiro de 2021 vão encontrar um país em grave crise econômica, com recessão, com inflação ascendente, sobretudo a inflação de alimentos, com uma pandemia que ainda dá sinais de revigoramento, enfim, e com um desemprego muito acentuado. É óbvio que um país com mais de 13 milhões de desempregados não vai encontrar nenhum município que esteja imune, infenso
a esse problema social tão grave. Afora isso, existem aspectos estruturais dos municípios brasileiros que não podem mais ser adiados, a começar pelo saneamento básico. Não é possível que continuemos a ter em nossas cidades a ausência de água tratada, a ausência de esgotamento sanitário e assim por diante. Nós sabemos perfeitamente bem que os municípios têm algumas responsabilidades muito sérias, como a primeira etapa da escolaridade básica, basicamente a educação infantil e o ensino fundamental, sem contar com atendimento à saúde. Os municípios brasileiros fazem consórcios regionais para fazer com que o SUS funcione. Isso é de uma responsabilidade imensa. Então, na verdade, os prefeitos que vão assumir agora têm desafios muito sérios, muito profundos e dos quais não podem fugir. Bem, isso me leva ao último ponto. É fundamental que a sociedade acorde para a necessidade da participação política. Não vamos contar apenas com as câmaras municipais, com os vereadores. É claro que uma Câmara Municipal bem constituída vai ser de fundamental importância para a gestão pública no município, mas é essencial que a sociedade participe, que a sociedade se organize, cobre, fiscalize, sugira, enfim, praticando verdadeiramente a cidadania. Eu queria continuar nessa mesma linha de raciocínio, sem pedir que vocês façam futurologia. Eu também não sou analista político, eu não sou da área aí da ciência política, mas eu percebo que alguns analistas estão enxergando 2022 como se 2022 estivesse logo ali na esquina e esquecendo que há um cenário para 2021 meio imprevisível dessa crise econômica que o professor falou, da pandemia. Em que medida essa eleição de hoje interfere no cenário de 2022? Esse cenário já está dado ou é muito cedo para fazer previsões, como alguns teimam em prever que 2022 será a disputa de uma frente ampla contra o bolsonarismo, como se nada fosse acontecer até lá? Qual a avaliação de vocês para esse cenário que se constrói para 2022 a partir dessas eleições, se é que elas têm interferência? Começo pelo Rafael. Ronaldo, é uma pergunta que todos nós gostaríamos de ter já uma resposta mais clara. E como você mesmo falou, é difícil fazer futurologia, mas existem sim já alguns tipos de encaminhamento que nós podemos tomar como referências. A primeira referência, ao longo de todo esse nosso debate, nós já vimos desenvolvendo, que é exatamente a realocação das forças partidárias. E essa realocação, ela começou a se dar a partir dessas eleições, principalmente. Existe algum campo de possibilidade para que essas amplas frentes possam ser organizadas, a partir do momento que os partidos políticos observarem como que vai ser o desenrolar dos nossos acontecimentos, principalmente em função do eixo de combate à pandemia. Me parece que o combate à pandemia vai ser exatamente o de grande divisor de águas. A partir do momento em que a gente vai verificar se está dando certo determinado tipo de estratégia política, de sensibilização social ou não. A partir dessa sensibilização é que nós vamos saber se essas grandes frentes vão ser finalmente postas em ação ou se ainda vamos enxergar um cenário ainda fragmentado, ainda de pouca mobilização, de formação de coalizões entre os partidos políticos. Professor Antônio? Bem, em história política, a gente aprendeu que na política brasileira, 2 anos significam uma eternidade. Então, daqui a 2 anos, muita água vai rolar debaixo da ponte. Eu não acredito que haja uma relação direta e imediata entre o resultado das eleições municipais de 2020 com o que vai ocorrer no cenário nacional em 2022. Mas alguma coisa nós já podemos antever. Vai haver uma reestruturação partidária, até porque a legislação que vai vigorar a partir de 2022 estabelece, por exemplo, a cláusula de barreira. Então, ao invés dessa quantidade absurda de partidos que nós temos,
pulverizando a ação política nacional, sobretudo dentro do Congresso, isso vai sofrer uma mudança radical. Nós vamos ter fusão de partidos, enfim, um rearranjo da estrutura partidária no Brasil. E isso vai ser decisivo para as próximas eleições presidenciais. E, por fim, eu diria que se existe algum vínculo entre o resultado de hoje com o que vai acontecer em 2022, isso só poderá ser observado nos grandes centros urbanos. Ou seja, o resultado eleitoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Salvador, essas capitais, essas grandes cidades brasileiras, de certa maneira, vão apresentar uma espécie de sinalização do tipo de rearranjo, de reorganização político-partidária que teremos para as eleições de 2020 e de 2022. Pelo menos uma coisa já está começando a ficar mais clara. Aquelas posições radicais, polarizadas de 2018 tendem a não estar presentes nas eleições de 22, para bem do país, diga-se de passagem. Vou pegar o gancho do que o senhor falou agora, então, professor Antônio Barbosa, e pergunto para os dois. Lógico que ainda faltam muitas urnas a serem apuradas, mas, assim, no primeiro olhar, os grandes derrotados seriam o lulismo e o bolsonarismo, que indicam exatamente esse caminho de polarização no momento na nossa política? Pode falar, professor Antônio Barbosa, depois Rafael. Eu não tenho dúvida, aliás, eu acho que foi a minha primeira participação neste programa hoje nessa direção. Eu acho que o lulopetismo e o bolsonarismo saem profundamente machucados das eleições de hoje. Rafael? Eu também entendo que as posições mais extremadas, elas estão sendo colocadas em xeque nessas eleições. Não necessariamente afirmando que o petismo, o lulopetismo, era uma posição extremada radical à esquerda, mas era uma clivagem, né? Essas duas linhas de pensamento, essas duas ideologias, são clivagens muito claras que dividiam por muito tempo a nossa sociedade. E isso nós estamos, talvez, enxergando já que não é uma solução para o nosso país. Aliás, o próprio Estados Unidos vivenciou, ou está ainda vivenciando, uma clivagem muito grande, uma diferença, uma separação muito grande, em que eles estão procurando resgatar os pontos mais centrais. Então, estou enxergando dessa maneira, pessoal. Entendo que essas eleições podem já estar demonstrando para todos nós que talvez os caminhos do entendimento, os caminhos da busca de soluções mais consensuais sejam os melhores caminhos. A gente vai agora fazer uma análise por região, mostrando os dados mais recentes. Agora a gente vai ver nas 3 capitais da região sul, começando por Porto Alegre, com 7,6% dos votos apurados. Manuela, do PCdoB, tem 30,3%. Sebastião Melo, do MDB, 30,2%. Marquesan Júnior, do PSDB, 20,6%. Juliana Brizola, do PDT, 6,4%. Nós vamos, então, para Curitiba, capital do Paraná. Florianópolis, Ronaldo. Florianópolis. Prefeito Jean, do Democratas, 54,1%, está sendo reeleito no primeiro turno, por enquanto. Professor Elson, do PSOL, 18,1%. Pedrão, do PL, com 14%. Ângela Min, 7,2% do PP. Já apurados, 77%. O Jean já é reeleito prefeito. E agora sim, nós vamos para Curitiba, com 26,8% dos votos apurados. Rafael Greca, do DEM, tem quase 60% dos votos, né? 59,9%. Goura, do PDT, 13,9%. Fernando Francisquinho, do PSL, 5,8%. E doutor João Guilherme, do Novo, 5,2%. Bom, vamos analisar, então, os resultados da região sul. Embora a apuração não tenha se encerrado ainda, e nós sabemos que ela está muito lenta, mas já podemos indicar o seguinte: os 2 prefeitos reeleitos de Curitiba e de Florianópolis, os 2 prefeitos do Democratas. Eu pergunto, foi a vitória da segurança, da experiência, como nós já dissemos nesse programa, ou algo especial do Democratas, no caso dessas 2 cidades, hein, Rafael? Acredito que, eu até comentei isso,
é uma soma de dois fatores. Primeiro, a experiência partidária, um partido tradicionalíssimo. Segundo, que é realmente uma confirmação de gestão que teve aprovação popular. O prefeito Rafael Greco, um prefeito absolutamente experiente em Curitiba, respira a cidade parece que corresponde bastante ao tipo de gestão empreendida. E ali, em Florianópolis, nós temos a confirmação da reeleição do prefeito, confirmando novamente que o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, pelo menos assim, do ponto de vista dessa nossa sinalização imediata, já aponta o Democratas como um partido de centro que ganha proeminência e que pode ganhar destaque no futuro. Né? E nós temos o Rio Grande do Sul mantendo a sua tradição de alternância. E ali o jogo ainda está muito recente, nós temos muito pouca apuração para sinalizarmos ali quem que vai ser o ganhador. Mas, com certeza, a própria disputa já está mostrando para nós que a tradição do Sul é de que eles gostam mesmo de uma peleia. Professor Antônio Barbosa, no caso de Porto Alegre, né, foi a última colocação do Rafael, nós temos uma excepcionalidade, porque ali a Manuela Dávila, que está em primeiro lugar na apuração por enquanto, tem um candidato a vice do PT. É uma das poucas capitais onde o PT conseguiu se compor com outros partidos de esquerda, porque isso não aconteceu em várias regiões do país. O senhor entende que aí, por que essa dificuldade das esquerdas se unirem, sobretudo o PT, em torno de candidaturas viáveis nessa eleição? Existe uma característica que acompanha o PT desde a sua fundação, que é uma irresistível vocação para o exercício da hegemonia. E na medida que ele foi ganhando musculatura, vencendo eleições, sobretudo eleições presidenciais, 2 vezes com Lula, 2 vezes com Dilma Rousseff, isso consolidou no PT esse seu hegemonismo. As esquerdas, de uma forma geral, e isso não é um fenômeno apenas brasileiro, têm como característica essa capacidade de dispersão, de divisão. Ela leva muito a sério alterações ou visões distintas, pontuais, leva isso tão a sério que inviabiliza a montagem de frente. São poucas as vezes em que isso ocorre. Bem, no caso do Brasil, há essa tendência do PT de ser hegemônico até o limite do suportável. No caso do Rio Grande do Sul, eu acho que o que falou mais alto foi a maturidade de algumas das principais lideranças petistas, com autonomia suficiente para fazer valer a sua visão da própria política local, capaz, inclusive, de que, se fosse necessário, chamar para o debate duro até mesmo uma liderança como a do Lula. Quer dizer, no Rio Grande do Sul, gente como Tasso Genro, como Olívio Dutra, dentro do PT, o próprio senador Paim, enfim, tem força suficiente para defender os seus pontos de vista e fazer até o PT aceitar essa posição de lançar-se como vice na chapa de alguém que tinha muito mais viabilidade eleitoral. No caso específico do Paraná, de Curitiba e de Florianópolis, é aquilo que o Rafael já disse. Eu acho que mais do que um voto no Democratas, mais do que um voto no partido, no DEM, por mais tradição que ele tenha, que vem do antigo PFL, eu acho que a votação, em primeiro lugar, se explica pela aprovação da gestão desses 2 prefeitos. Eu acho que isso é o primeiro aspecto. Agora, isso não inviabiliza o raciocínio que se pode fazer aqui de que o DEM, mantida essa tendência, sai nacionalmente muito fortalecido. Ele que já tem a presidência da Câmara dos Deputados, ele que já tem a presidência do Senado Federal. E, por fim, 2 observações em relação a Santa Catarina. Não é a primeira vez que isso acontece, mas a Justiça Eleitoral catarinense é a mais ágil do Brasil. Em todas as eleições,
É o primeiro estado que termina o cômputo geral de votos. E a segunda observação chamou minha atenção a votação extremamente modesta de Ângela Amin, que já foi prefeita de Florianópolis, deputada federal com grande presença no cenário nacional, esposa de Esperidião Amin, ex-governador, ex-senador, deputado federal, enfim, eu achei a votação dela muito aquém daquilo que se poderia imaginar. Pessoal, posso dar um adendo? Pois não, pode falar, Rafael. Por favor, Rafael. Claro, por favor. Em relação ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também, nessa candidatura da Manuela Dávila, é também uma espécie de troca que eles fizeram em relação ao pleito nacional. Nós tivemos Fernando Haddad como candidato do PT e Manuela Dávila como vice. Então, no Rio Grande do Sul, essa dobradinha me parece que é uma espécie de reciprocidade, essa parceria que foi feita do ponto de vista nacional do último pleito. Além do que, concordando com o professor Barbosa, o estilo do eleitor do Rio Grande do Sul, que gosta da alternância, ele tem colocado muitos desafios a essa questão de construção hegemônica. E por isso que talvez o Partido dos Trabalhadores tenha tido menos ímpeto de fortalecer essa hegemonia e, ao contrário, construir alianças, construir mais parcerias. Bom, antes de continuarmos essa análise final por região, nós vamos lá no Tribunal Superior Eleitoral para entender um pouco o porquê desse atraso na apuração. Conversamos com a nossa repórter Karine Beluso. Karine. Pois é, Ronaldo, está havendo esse atraso inesperado na divulgação dos resultados da votação. Eu conversei agora com a assessoria de imprensa aqui do TSE e eles explicaram que o problema não é na apuração dos dados. A transmissão das informações dos tribunais regionais eleitorais aqui para o TSE está ocorrendo normalmente. O problema é em um sistema aqui do próprio Tribunal Superior Eleitoral que eles estão tentando solucionar. Daqui a alguns minutos está marcada para as 20 horas uma coletiva de imprensa com o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele vai fazer esse balanço geral desse dia de votações dessas eleições municipais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Karine. E enquanto a gente aguarda resultados mais atualizados, vamos continuar fazendo, então, essa análise por região. Vendo agora os resultados em São Paulo. Com 0,4% dos votos apurados, Bruno Covas, do PSDB, 32,6%, Guilherme Boulos, do PSOL, 20,3%, Márcio França, do PSB, 14%, Celso Russomano, do Republicanos, 10,4%. Vamos ver a apuração no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 30% já dos votos apurados, Eduardo Paes, do Democratas, 37,4%, Crivella, do Republicanos, 21%, Benedita da Silva, do PT, 11,7%, Marta Rocha, do PDT, 11,4%. Agora vamos para Belo Horizonte, com 1,7% dos votos apurados, Calil, do PSD, tem 58,3%, Áurea Carolina, do PSOL, 12,1%, Bruno Engler, do PRTB, 11,6%, João Vitor Xavier, do Cidadania, 8,3%. A última capital da região sudeste, Vitória, do Espírito Santo, delegado Pasolini, do Republicanos, 30,5%, Gandini, do Cidadania, 22,8%, João Coser, do PT, 21,6% e Capitão Assunção, do Patriota, 7,6%, apenas 11,1% dos votos apurados. Volto, então, com os nossos analistas e pergunto aos dois, na região sudeste de tudo que vimos agora, o que dá para se destacar? O que vocês entendem aí como informação importante? Começando por você, Rafael. Bom, o primeiro destaque, a gente não pode deixar de desconectar uma rejeição muito grande ao presidente Bolsonaro. O presidente participou com mais atividade nas campanhas de Rio e de São Paulo, ficou muito facilmente perceptível de que os eleitores escolheram outros candidatos, que não os dele. Em Minas Gerais, também me chamou a atenção que o candidato Calil, de forma muito aberta, muito evidente e clara, falou que não estava com o Bolsonaro.
Então, também isso me chama muito a atenção. Apenas Vitória, que nós temos uma correspondência ideológica entre aquele que está na dianteira do processo e um certo alinhamento político com o presidente. E, por fim, só para sintetizar, queria também comentar a questão do Rio de Janeiro, das duas últimas candidatas, que elas, somando, elas dão aproximadamente 22% ou 23%, eventualmente numa associação entre o Partido dos Trabalhadores e o PDT, numa candidatura, às vezes até mesmo puro sangue feminina, nós teríamos aí um segundo turno muito mais rico. Segundo turno entre, provavelmente, Eduardo Paes e uma candidata mulher, e ainda representando as esquerdas. Então, de novo, lamentando como que é a dificuldade das esquerdas de se associarem, de se juntarem e talvez perdendo a oportunidade incrível de poder ganhar um pleito. Professor Antônio Barbosa, destaca alguma coisa aí da região sudeste, desses últimos números que nós temos? Eu reitero o ponto de vista do Rafael. Pelos dados que temos até agora, o presidente Bolsonaro está sofrendo uma derrota muito significativa. Eu lembraria que há 2 anos, 2 estados foram decisivos para a vitória de Bolsonaro, exatamente Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nesses 2 estados, ele está sendo fragorosamente derrotado. No caso de Belo Horizonte, o candidato para quem ele pediu voto está com uma votação pífia. Eu acho que esse é o aspecto mais importante que a gente poderia salientar. A gente volta a falar com vocês já já. Vamos continuar fazendo essa análise por bloco. Vamos ver, então, lá no Nordeste, em Salvador, os números atualizados com 34,6% dos votos. Bruno Reis, do DEM, 63,5%. Major Denise, do PT, 18,8%. César Leite, do PRTB, 5,2%. Sargento Isidório, do Avante, 5,1%. Vamos ver também os números de Aracaju, capital de Sergipe, e Edivaldo Dias, que é o atual prefeito do PDT, 44,7%. Delegada Daniele, do Cidadania, 21,6%. Em terceiro lugar, Rodrigo Valadares, do PTB, 11%. E depois vem Márcio Macedo, do PT, com 9,6%. É uma das capitais com apuração bem avançada, já apurados 70,9%. Segundo turno garantido, Ronaldo. Vamos ver, então, João Pessoa, os números atualizados também bem avançado lá, 75% dos votos apurados. Cícero Lucena, do PP, com 20,6%, Rui Carneiro, do PSDB, com 16,4%, Nilvan Ferreira, do MDB, 15,9%, Valber Virgolino, do Patriota, com 14,1% dos votos. E a gente volta a conversar com os nossos convidados analistas. Outras cidades, capitais do Nordeste, ainda não temos resultados, né? Por causa dessa lentidão. Na verdade, a gente até tem, mas é porque o Nordeste é uma região muito grande. A gente já falou de Teresina, São Luís, a gente vai voltar, porque... são muitos estados para a gente colocar aqui para os nossos convidados e analistas. Mas eu vou perguntar para vocês, assim, a primeira percepção que vocês têm desses 3 estados, né? A gente falou rapidamente, em especial de Salvador. Qual é o olhar de vocês especificamente para essas três capitais nordestinas? E eu queria emendar nessa pergunta que o Hermes fez a questão ali do Cícero Lucena, né? Ex-senador. Que está bem à frente, um político muito experiente, ex-senador, se candidatou a prefeito agora e está liderando a apuração até esse momento. Rafael. Me parece que aí, pessoal, é a lógica da confirmação. Esses 2, Salvador e Aracaju, um está sendo reeleito e o outro é vice-prefeito do atual prefeito. Então, é uma continuidade. A população confirmando e assegurando que ainda confia nesse trabalho, principalmente num cenário de grande incerteza que a gente vive. E na Paraíba, o que me chama a atenção é uma espécie ainda de influência muito significativa do PSDB. Embora Cícero Lucena não seja do PSDB, mas já foi do quadro do PSDB. Então, Paraíba me parece que o PSDB está, pelo menos na capital, João Pessoa, ela afirma uma tradição aí de gestores vindo do PSDB. E, claro, novamente nós temos a busca da população de uma maior segurança.
o povo paraibano, o pessoal de João Pessoa, me parece que eles estão buscando exatamente quem eles já conhecem. Eles querem mais confiança, eles querem mais certeza do que podem encontrar. E isso me parece que é bem o perfil da eleição atual. Professor Antônio Barbosa. E no caso específico da Paraíba, que nós acabamos de ver por último, não apenas é um voto de, digamos, repúdio à novidade pela novidade, ou seja, eu vou votar em quem eu já conheço, ou eu vou dar um apoio a quem eu acho que está fazendo uma boa administração, que é o caso de Salvador. Mas no caso específico da Paraíba, uma coisa me chamou a atenção. Essa vontade do eleitor de se sentir mais seguro e, portanto, sufragar nomes de pessoas conhecidas, coincide com a velha tradição política do Brasil, especialmente da região nordestina. Eu vejo, por exemplo, o segundo colocado em João Pessoa até o presente momento é Rui Carneiro. Eu me lembro de um Rui Carneiro que foi político de projeção nacional, inclusive senador da República. Provavelmente é parente dele. O Lucena é um sobrenome também muito forte na política paraibana. Lembremos, por exemplo, do ex-presidente do Senado, Humberto Lucena. E por aí vai. Olha só, a gente, pelo tempo, né, nosso tempo está quase se encerrando, a gente vai colocar 6 capitais nordestinas de uma vez para análise de vocês, tá bom? Vamos começar com Recife, que tem menos de 1% dos votos apurados, João Campos, do PSB, 30,5%, Marília Arraes, do PT, 28,5%, Mendonça Filho, do DEM, 22,5%, e delegada Patrícia, do Podemos, com 15,1% dos votos. Vamos ver agora os resultados de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Álvaro Dias, em primeiro, 59,8%. Senador Jean Paul Prats, do PT, 12,1%. Em terceiro, delegado Leocádio, do PSL, 11,3%. E, por último, Kelps Lima, do Solidariedade, com 5,1% dos votos. Os números de Fortaleza agora. Capitão Wagner, do PROS, 35%. Sartor, PDT, 34%. Luiziane Lins, do PT, 17,6%. E Heitor Ferrer, do Solidariedade, 4,8%. Ainda não temos números, por exemplo, da capital Maceió. Veja só, os candidatos Alfredo Gaspar, Cícero Almeida, Cícero Filho, não temos ainda números de Maceió. Mas em São Luís a gente já tem alguns resultados, né, com menos de 1%. Eduardo Braide, do Podemos, quase 40% dos votos. Duarte, do Republicanos, 18,2%. Neto Evangelista, do DEM, 17,7%. Rubens Júnior, do PCdoB, 11%. Vamos ver Teresina, a capital do Piauí, Doutor Pessoa, do MDB, 35,1%, Kleber Montezuma, do PSDB, 26,3%, Gessi Fonseca, do PSC, 12%, Fábio Novo, do PT, 11,7%, 67,7% apurados. E agora a gente vai já perguntando para os dois. Vocês, pelos números iniciais que temos, vocês percebem uma mudança no comportamento do eleitorado no Nordeste com esses números que temos agora? Rafael. Várias dessas capitais, elas já não têm um cenário tão claro para a gente. São muitos nomes ainda novos, muitas novidades, a apuração ainda está muito cedo da gente observar. A gente vê um cenário de Recife, ainda, na minha opinião, bem consolidado entre a família Reis, nessa disputa interna dentro do clã. Nós temos Natal, uma lógica bem parecida com a de Salvador, de outras capitais, confirmando a gestão. E aí, pessoal, antes de seguir com esse raciocínio, nós não podemos desprezar o fato de que as eleições desse ano foram eleições com muito menos capacidade dos candidatos fazerem as suas próprias propagandas, um cenário de muita limitação, de muito menos tempo, um cenário de pandemia. Então, isso também leva, naturalmente, ao eleitor buscar aquilo que ele já conhece, buscar aquilo dos padrões que ele já está acostumado. Então, por isso, também pode ter esse elemento de confirmações daquilo que já está posto, de elementos de status quo, dentro dos resultados eleitorais. Outra coisa que me chama a atenção é que ainda nós temos uma falta de sintonia entre as forças políticas dos governadores e esses resultados eleitorais previstos, mais ou menos,
até agora nessas capitais. Nós temos Fortaleza bem diferente, nós temos Teresina diferente, nós temos São Luís também diferente. Então, isso mostra que a lógica da capital nem sempre acompanha a lógica estadual. Professor Antônio Barbosa, antes do senhor falar, a gente está com um tempo muito avançado, a gente vai mostrar 2 regiões e o senhor faz uma análise rápida. A gente tem norte e tem números também do centro-oeste. Aqui em Goiânia, por exemplo, você tem Maguito Vilela com 34,7% do MDB, Vanderlan Cardoso, do PSD, 25,8%, Adriana Accorsi, do PT, 13,6%, Gustavo Gayer, da Democracia Cristã, 8%. Continuamos nas regiões centro-oeste e norte. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade, do PSD, na frente, com 53,3%. Promotor Harfouch, do Avante, 11,5%. Pedro Kemp, do PT, 8,3%. Trutz, do PSL, 8,1%. Campo Grande. E agora vamos ver os números atualizados de outra capital, Manaus, no Amazonas, Alfredo Nascimento, não temos, acabei de ver aqui, nada ainda, não temos dados de Manaus. Belém. Mas temos de Belém, Ronaldo? Edmilson Rodrigues, do PSOL, 34,2%, Delegado Egucho, do Patriota, 23,1%, Priante, do MDB, 17%, Tiago Araújo, 8,1%. Vamos então para Palmas. Palmas, nós temos Cíntia Ribeiro, do PSDB, com 36,2%, professor Júnior Gel, do PROS, com 14,6%, Eli Borges, do Solidariedade, com 12,9%, Tiago Amasta, do PSB, com 12,3%. Vamos então perguntar ao professor Antônio Barbosa alguma observação sobre essas 2 regiões aí, professor? Nós vimos Goiânia, Campo Grande, já definido Belém. Eu acho que o raciocínio que eu vou desenvolver neste momento, de forma bem rápida, serve não apenas para essas 2 regiões, mas para o Brasil de uma forma geral. Eu acho que o recado que o eleitor brasileiro deu nessas eleições pode ser sintetizado numa palavra: comedimento. Ou seja, ele está bastante centrado, com os pés no chão, não quer embarcar em aventura de buscar o novo pelo novo. Ele quer se sentir mais seguro, ele pode até não apoiar integralmente o prefeito que está no poder buscando a reeleição, mas acha que o risco é menor ao reconduzi-lo à prefeitura. Eu tenho a impressão que essa é a visão que se pode ter do cenário brasileiro neste momento nas eleições para as capitais, como nós estamos vendo. Uma última observação que eu gostaria de fazer diz respeito a Pernambuco. E aí, mais uma vez, é o historiador que vai falar. 2 estados brasileiros, ao longo dos 131 anos de república, como aconteceu no Império, 2 estados brasileiros se notabilizaram pela polarização política muito acentuada, que se traduzia em eleições muito apertadas, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O que nós estamos assistindo, além da manutenção do legado de Miguel Arraes, isso é evidente demais, nós estamos assistindo uma eleição em que a diferença do primeiro para o segundo colocado é bem menor do que se poderia imaginar. Ou seja, isso reitera uma característica histórica das eleições pernambucanas de serem polarizadas, de serem acirradas. Queria muito agradecer ao professor Antônio Barbosa, Rafael Silveira, professor também, pela presença de vocês aqui durante esse tempo, nos ajudando a entender esses resultados, alguns já mais avançados, outros não, e fazendo análise desse momento. Muito obrigado pela participação de vocês, ok? O nosso programa especial sobre as eleições de 2020 fica por aqui. Você pode rever os conteúdos na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E você assiste agora ao documentário sobre reforma da Previdência, um documentário especial muito premiado. E ele está concorrendo a prêmios ainda. Muito obrigado pela companhia. Você continua sintonizado aqui na TV Senado.